Em uma cidade histórica da Espanha, o passado e o presente se encontram de maneira surpreendente. O corpo de Teresa de Ávila, uma das figuras mais emblemáticas da Igreja Católica, foi exumado 442 anos após sua morte. O motivo? Cientistas e pesquisadores estão realizando uma análise detalhada do estado de conservação do cadáver dessa santa que faleceu em 1582. O que poderia ser apenas mais um evento religioso se transformou em um importante estudo científico. Mas por que, após tantos séculos, esse corpo ainda atrai tanto interesse? E o que os pesquisadores esperam encontrar? Prepare-se para descobrir uma história que mistura fé, ciência e mistério. Teresa de Ávila foi uma mulher que, em vida, desafiou os limites de sua época. Escritora, mística e reformadora da Ordem das Carmelitas, ela foi canonizada em 1622 e, desde então, sua figura é reverenciada por milhões de fiéis ao redor do mundo. No entanto, não é só sua espiritualidade que a tornou famosa, mas também os relatos de que seu corpo permaneceu em um estado de conservação incomum após sua morte. Isso intrigou religiosos e agora atrai a atenção da ciência. A exumação recente tem como objetivo investigar se há algo de especial nas condições do corpo de Teresa que possa explicar essa conservação. Os estudos prometem ser detalhados. Especialistas em várias áreas, desde medicina forense até microbiologia, estão envolvidos no projeto. A ideia é utilizar tecnologia moderna para analisar os tecidos, ossos e até mesmo os resíduos químicos presentes no corpo da santa. Isso pode fornecer respostas não apenas sobre o estado físico em que Teresa de Ávila foi enterrada, mas também sobre os costumes funerários da época, o ambiente onde o corpo foi mantido e possíveis fatores que contribuíram para sua preservação. A pergunta que todos estão fazendo é: será que o tempo realmente poupou o corpo da santa, ou há uma explicação científica por trás de sua conservação? Além do interesse científico, a exumação também desperta grande curiosidade entre os fiéis. Para muitos, Teresa de Ávila é mais do que uma santa, ela é um símbolo de devoção e resistência espiritual. A Igreja sempre considerou a incorruptibilidade do corpo como um sinal de santidade, e o fato de Teresa ter seu corpo preservado por tanto tempo apenas reforça essa crença. Entretanto, o que para a fé é milagre, para a ciência pode ser um fenômeno natural ainda não compreendido completamente. Será que as descobertas científicas vão abalar a fé dos devotos ou, pelo contrário, vão fortalecer ainda mais a imagem da santa? Este é um momento único, onde o espiritual e o científico se cruzam em um estudo que pode mudar nossa percepção sobre o corpo humano e a própria santidade. Independentemente das descobertas, o legado de Teresa de Ávila continuará vivo. A mística e a influência de seus escritos permanecem relevantes, inspirando tanto crentes quanto estudiosos. O que está em jogo não é apenas a preservação de um corpo, mas a análise de uma vida que continua a impactar a história, séculos após sua morte. O resultado dessas pesquisas pode nos oferecer uma nova perspectiva sobre o que significa estar preservado no tempo. Quando falamos da exumação de Teresa de Ávila, não podemos deixar de lado o contexto histórico em que ela viveu e morreu. O ano de 1582 foi marcado por grandes mudanças na Europa. A Reforma Protestante estava em pleno curso, e a Igreja Católica passava por um processo de contrarreforma, onde figuras como Teresa desempenharam um papel crucial. Ela não apenas reformou a Ordem das Carmelitas, como também escreveu textos profundamente espirituais que desafiaram a compreensão religiosa da época. E agora, mais de 4 séculos depois, seu corpo volta a ser alvo de discussões, não mais pelo teor de seus escritos, mas pela intrigante conservação física. O processo de exumação de corpos considerados santos não é novidade na Igreja Católica. Vários santos tiveram seus restos mortais examinados ao longo dos séculos, muitas vezes para verificar relatos de incorruptibilidade, que é quando um corpo permanece sem decompor por tempo considerável. No entanto, Teresa de Ávila apresenta um caso peculiar. Relatos antigos indicam que, mesmo após a morte, seu corpo exalava um suave perfume, algo que foi interpretado como um sinal de santidade. Se isso for verdade, poderia haver uma explicação científica para esse fenômeno?
É justamente isso que os pesquisadores esperam investigar, indo além do que os olhos humanos podem perceber, utilizando métodos avançados de análise biológica e química. A exumação também lança a luz sobre um aspecto que muitas vezes passa despercebido: o impacto do ambiente no processo de preservação dos corpos. No caso de Teresa, é importante entender as condições do local onde foi sepultada. Será que a temperatura, a umidade e os materiais utilizados no sepultamento tiveram papel fundamental na conservação de seus restos mortais? E mais, há relatos de que o corpo dela foi movido várias vezes ao longo dos séculos, o que pode ter influenciado diretamente o estado atual em que se encontra. Essas movimentações podem ter causado alterações que, agora, podem ser estudadas com precisão. Há também um forte componente cultural e simbólico envolvido. A incorruptibilidade é vista pela Igreja como um sinal de que o corpo da pessoa foi poupado pela intervenção divina. Ao mesmo tempo, para a ciência, esse fenômeno pode ser explicado por fatores como o ambiente em que o corpo foi mantido, as condições de sepultamento e até mesmo tratamentos post-mortem que possam ter sido aplicados, intencionalmente ou não. Para os fiéis, entretanto, pouco importa se há ou não uma explicação científica. O que realmente importa é a crença de que Teresa de Ávila foi uma figura especial, abençoada e protegida pela fé. Conforme os estudos avançam, a expectativa cresce. A combinação de fé e ciência coloca esse evento em uma categoria única de interesse público, com ambos os lados esperando respostas que possam corroborar suas crenças. Se a ciência descobrir que há explicações naturais para a conservação do corpo, isso significaria uma desmistificação da incorruptibilidade? Ou poderia haver uma conciliação entre a explicação científica e a fé? A complexidade dessa exumação vai além do que podemos prever, pois está lidando diretamente com algo que toca o íntimo da humanidade, a relação entre o sagrado e o racional. Seja qual for o resultado, o fato de que, mais de 400 anos após sua morte, o corpo de Teresa de Ávila continue gerando debates e pesquisas mostra o poder que essa figura exerceu sobre sua época e como continua a influenciar o mundo moderno. O impacto de suas ações, suas reformas e seus escritos, juntamente com a mística em torno de seu corpo, criam um legado que transcende séculos. A ciência, agora, se junta à história para dar mais uma camada a esse enigma. E, assim, a busca por respostas continua, não apenas sobre a conservação física de um corpo, mas sobre o que ele representa para a espiritualidade e para a ciência. À medida que os pesquisadores avançam na análise do corpo de Teresa de Ávila, a ciência se depara com uma oportunidade única de desvendar o que ocorre com um corpo que permanece relativamente intacto. Após séculos, a primeira fase dos estudos provavelmente se concentrará em uma análise externa detalhada do cadáver. Isso envolve desde a observação de possíveis traços de mumificação natural até o estudo das condições ambientais do local onde o corpo foi mantido. Fatores como a ventilação, a presença de substâncias químicas no solo ou na construção do túmulo, e até mesmo o tipo de madeira usada no caixão podem ter desempenhado um papel crucial na conservação do corpo. Esses elementos combinados poderiam fornecer uma explicação científica robusta para o estado de preservação, algo que intriga tanto cientistas quanto curiosos em geral. Um dos aspectos mais fascinantes desse estudo é a possibilidade de uso de tecnologias modernas que não existiam na época das primeiras exumações. Avanços na análise de DNA, por exemplo, podem permitir que os pesquisadores examinem amostras microscópicas do tecido ainda preservado para entender melhor a saúde de Teresa de Ávila em seus últimos dias de vida. Além disso, tecnologias como a ressonância magnética ou a tomografia computadorizada poderão criar uma imagem tridimensional completa do interior do corpo, revelando se há ainda órgãos internos preservados ou se houve algum processo específico de decomposição seletiva. Essas imagens detalhadas podem proporcionar novas informações sobre a vida de Teresa e os cuidados que recebeu após sua morte. Outro ponto que atrai a atenção dos estudiosos é o impacto cultural e religioso que essa exumação pode ter nas comunidades de fé ao redor do mundo. Teresa de Ávila é uma santa venerada não apenas na Espanha, mas por católicos de diversas partes do planeta. Sua imagem de mulher resiliente, reformadora e devota é uma inspiração para muitos, e o estado de seu corpo, até hoje conservado,
é frequentemente considerado um sinal divino de sua santidade. Para os fiéis, as descobertas científicas não alteram o valor espiritual que atribuem à santa, mas podem aprofundar o entendimento de seu legado. Afinal, a fé e a ciência nem sempre precisam estar em oposição. Muitos veem a investigação científica como uma forma de explorar os mistérios que Deus criou. Para a Igreja Católica, os estudos também podem fornecer uma oportunidade de renovação no diálogo entre a fé e a ciência. A tradição da incorruptibilidade tem sido usada como evidência da santidade de várias figuras religiosas ao longo da história, mas a ciência moderna desafia essa noção, sugerindo que fatores naturais podem estar envolvidos. Ao permitir a exumação e o estudo do corpo de Teresa de Ávila, a Igreja demonstra uma abertura para o avanço do conhecimento humano, sem necessariamente enfraquecer sua posição teológica. Na verdade, muitos teólogos argumentam que as descobertas científicas podem ser interpretadas como um complemento à compreensão espiritual, enriquecendo a percepção dos milagres e mistérios da fé. Outro aspecto interessante da exumação é o impacto que ela pode ter na forma como tratamos o conceito de morte e preservação ao longo do tempo. A morte é algo universal, que todos eventualmente enfrentam, mas a preservação do corpo após a morte é um fenômeno que fascina a humanidade desde tempos imemoriais. O caso de Teresa de Ávila levanta questões profundas sobre o que significa ser preservado. É uma preservação física, visível ao olho nu? Ou é algo mais simbólico, relacionado à memória e ao impacto que uma pessoa tem sobre o mundo? Teresa, em sua vida e obra, foi preservada de muitas maneiras, seja nos livros que escreveu, nas reformas que conduziu, ou na devoção dos fiéis que a veneram até hoje. Portanto, a exumação do corpo de Teresa de Ávila não é apenas um evento científico ou religioso isolado. Ela representa a união entre esses dois mundos, oferecendo uma oportunidade única para entender como a ciência pode colaborar com a fé para explorar os mistérios do passado. À medida que os pesquisadores continuam seu trabalho, a expectativa é de que novas descobertas possam lançar luz sobre questões que, até agora, permanecem envoltas em mistério. Será que, no final, encontraremos respostas para o estado de conservação do corpo dessa santa? Ou, talvez, a ciência revelará que ainda há muitos segredos a serem descobertos, tanto sobre Teresa de Ávila quanto sobre o processo de preservação que parece desafiar o tempo? Para algum de vocês, seguidores do canal, que tem interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana, também. Mercado Livre, Amazon, link logo abaixo, da descrição. Boas compras! À medida que nos aprofundamos na análise desse fenômeno, é interessante observar como o corpo de Teresa de Ávila desafia tanto o tempo quanto a compreensão. Em muitos casos, corpos considerados incorruptos ao longo da história foram expostos a situações excepcionais, como ambientes extremamente secos ou frios, que retardaram o processo de decomposição. No entanto, Teresa de Ávila foi enterrada em um mosteiro que não apresentava condições climáticas extremas, o que faz com que sua preservação natural seja ainda mais surpreendente para os estudiosos. O simples fato de que seu corpo permaneceu em boas condições por mais de 4 séculos abre uma nova porta para discussões sobre a relação entre o sagrado e o corpo físico após a morte. Em tempos modernos, essa investigação também nos faz refletir sobre como as culturas antigas e contemporâneas lidam com o mistério da morte e da preservação. No Egito Antigo, por exemplo, os faraós e seus nobres eram embalsamados e sepultados com métodos altamente elaborados para garantir a preservação de seus corpos, com a crença de que suas almas poderiam assim desfrutar de uma vida eterna. Embora o contexto religioso seja diferente, a ideia de que certos corpos são preservados para um propósito divino ou sagrado ainda persiste em muitas tradições espirituais ao redor do mundo. No caso de Teresa de Ávila, a Igreja sempre viu sua incorruptibilidade como um sinal da graça divina, um reflexo de sua santidade inquestionável. Mas será que a ciência moderna pode oferecer uma nova perspectiva sobre essa preservação? Os estudos forenses que estão sendo aplicados ao corpo de Teresa podem fornecer respostas que, até então, não eram possíveis. Além das análises químicas e biológicas, que podem revelar a composição dos tecidos e ossos preservados, os especialistas também estão estudando o contexto em que ela foi enterrada.
Documentos históricos apontam que o corpo de Teresa foi exumado pela primeira vez apenas 9 meses após sua morte, quando, segundo relatos da época, ela parecia estar milagrosamente intacta e exalava um aroma agradável, muitas vezes associado à santidade. Desde então, o corpo passou por várias transladações e exames ao longo dos séculos, o que torna ainda mais intrigante o estado em que ele se encontra atualmente. Essa série de exumações ao longo dos séculos também nos leva a pensar sobre como a percepção de santidade e preservação física mudou com o passar do tempo. O corpo de Teresa de Ávila foi objeto de veneração desde sua primeira exumação, quando os fiéis interpretaram sua incorruptibilidade como um sinal tangível de seu vínculo com o divino. No entanto, em tempos modernos, a ciência se depara com o desafio de explicar esse fenômeno de forma racional. Para além do âmbito religioso, a preservação física também nos leva a uma reflexão sobre os avanços na ciência médica, como a criogenia e outras tentativas modernas de preservar o corpo humano, na esperança de que, um dia, possamos vencer os limites do tempo. Outro ponto que torna esse estudo fascinante é a possibilidade de que o corpo de Teresa de Ávila possa conter pistas sobre os métodos e cuidados post-mortem adotados em sua época. Embora a Igreja Católica não tivesse um ritual oficial de embalsamamento, algumas práticas regionais podiam incluir o uso de substâncias aromáticas, como óleos e ervas, para evitar a rápida decomposição do corpo. A descoberta de qualquer substância desse tipo nos restos mortais de Teresa pode ajudar a explicar parte da preservação, embora não diminua o fascínio que cerca sua figura. Além disso, o estado de conservação do corpo pode nos fornecer informações valiosas sobre a saúde de Teresa nos últimos anos de sua vida, bem como as práticas médicas e funerárias da Espanha do século XVI. No entanto, apesar de todo o avanço da ciência, muitos argumentam que nem todas as respostas serão encontradas nos laboratórios. Há algo de profundamente enigmático na preservação de um corpo por tanto tempo, algo que transcende a explicação científica. Para os devotos, a incorruptibilidade do corpo de Teresa de Ávila é um sinal claro de que sua santidade foi reconhecida não apenas pelos homens, mas também por forças divinas. Mesmo que a ciência encontre uma explicação plausível para esse fenômeno, isso não diminuirá a reverência que milhões de fiéis sentem por ela. Afinal, a santidade de Teresa não se baseia apenas no estado físico de seu corpo, mas no impacto espiritual de suas ações e escritos, que continuam a ressoar até os dias de hoje. À medida que o estudo avança, o que permanece claro é que Teresa de Ávila, em vida e após sua morte, continua a ser uma figura de conexão entre o sagrado e o profano, entre o corpo e o espírito, entre o passado e o presente. A exumação de seu corpo, além de ser um evento científico e religioso, é também uma oportunidade de refletirmos sobre como a humanidade lida com os mistérios da vida, da morte e daquilo que vem depois. Seja através da ciência ou da fé, a busca por respostas sobre Teresa de Ávila continua, e seu legado se mantém vivo, desafiando as fronteiras do tempo e do conhecimento humano. A exumação de Teresa de Ávila é mais do que um estudo sobre a preservação física de um corpo. É um marco que reabre discussões sobre o que define santidade, milagres e a relação entre a ciência e o divino. O fato de que, após mais de 4 séculos, o corpo dessa figura histórica ainda chama a atenção de cientistas e fiéis é um reflexo do impacto duradouro de sua vida. Teresa foi uma mulher que, em seu tempo, desafiou as normas estabelecidas, tanto religiosas quanto sociais, e, mesmo na morte, continua a desafiar nossas percepções sobre a vida, o corpo e o sagrado. Para os pesquisadores, a oportunidade de estudar o corpo da santa é uma chance de aprofundar o conhecimento sobre os processos naturais de decomposição e preservação. O avanço das tecnologias nos últimos anos permite que hoje possamos acessar informações que antes eram inimagináveis. A análise do tecido preservado pode revelar detalhes sobre sua saúde, a dieta da época, e até os métodos funerários utilizados. Isso oferece uma rica visão do contexto histórico em que Teresa viveu e morreu. Entretanto, a conservação do corpo ainda é cercada de mistério, e, apesar das explicações científicas que possam surgir, a aura de milagrosa incorruptibilidade continuará a alimentar a fé de milhões ao redor do mundo. Essa junção de fé e ciência é um tema recorrente em casos como o de Teresa de Ávila.
A Igreja Católica tem uma longa tradição de estudo dos corpos de santos, e cada descoberta reforça, ou desafia, as crenças em torno da incorruptibilidade. No entanto, é importante lembrar que, para os devotos, as respostas científicas não diminuem a importância da santidade. Para eles, Teresa é um símbolo de devoção e resistência espiritual, e seu corpo preservado é apenas uma extensão da pureza de sua vida. Independentemente do que a ciência descubra, o impacto de Teresa continuará transcendente, refletindo o poder de sua fé e do legado espiritual que deixou. A preservação de corpos ao longo da história sempre foi cercada de fascínio, desde os faraós mumificados do Egito até figuras religiosas como Teresa de Ávila. Cada um desses casos oferece uma janela para entendermos não só os processos físicos, mas também as crenças e culturas que cercam a morte e o que vem depois. A ciência moderna pode explicar o que antigamente era visto como sobrenatural, mas o mistério permanece. Por que alguns corpos parecem desafiar o tempo? Por que esses casos nos intrigam tanto? A resposta pode estar na necessidade humana de buscar significado, seja através da fé, da ciência ou da intersecção entre as duas. No fim, a exumação de Teresa de Ávila nos lembra que, apesar de toda a tecnologia disponível, ainda há algo profundamente enigmático na forma como lidamos com a morte e a preservação. Seu corpo pode nos fornecer respostas, mas também levanta novas perguntas sobre o que significa ser incorruptível, tanto no sentido físico quanto espiritual. O que se sabe com certeza é que o legado de Teresa continua tão relevante quanto antes. Seja através dos seus escritos ou dos estudos sobre seu corpo, ela permanece viva na história, uma figura que inspira, desafia e intriga, mostrando que, mesmo na morte, há mistérios que a ciência e a fé ainda têm muito a explorar. Conforme os estudos sobre o corpo de Teresa de Ávila avançam, é claro que essa exumação transcende a simples análise científica. Ela representa um ponto de encontro entre dois mundos, o da fé, onde a incorruptibilidade é vista como um milagre divino, e o da ciência, que busca explicações racionais e mensuráveis. Esse tipo de investigação não é apenas sobre a preservação de um corpo físico, mas também sobre como nós, como sociedade, lidamos com o sagrado e o racional, especialmente quando ambos parecem se cruzar de forma tão marcante. A importância de Teresa de Ávila vai muito além de sua incorruptibilidade. Ela foi uma reformadora que transformou a Ordem das Carmelitas e deixou um legado espiritual profundo através de seus escritos e ensinamentos. A preservação de seu corpo pode ser um símbolo poderoso para os fiéis, mas seu verdadeiro impacto está no que ela representou em vida, uma mulher forte, determinada e com uma espiritualidade intensa, que tocou e continua tocando gerações. Essa exumação, portanto, não só reacende o debate sobre o sobrenatural, mas também lembra o mundo do valor imortal de suas contribuições para a espiritualidade. Ao final dessa investigação, sejam quais forem os resultados científicos, a figura de Teresa de Ávila continuará a inspirar. Para a ciência, a análise de seu corpo pode fornecer respostas fascinantes sobre processos biológicos que desafiam a decomposição normal, mas para seus devotos, o milagre de Teresa não está necessariamente em sua preservação física. Está no legado de fé, nos exemplos de vida e nas reformas que mudaram o curso da espiritualidade católica. Assim, a exumação de Teresa de Ávila encerra-se como um lembrete de que há certas fronteiras que a ciência pode explorar, mas outras que permanecem no domínio da fé. A ciência pode nos aproximar de compreender fenômenos até então considerados milagrosos, mas, ao mesmo tempo, a essência do mistério e da devoção permanece intocada. No fim das contas, Teresa de Ávila é um exemplo eterno de como o divino e o terreno se entrelaçam, e sua história, viva até hoje, continua a ressoar profundamente tanto no coração dos devotos quanto nas mentes curiosas dos estudiosos. Se você achou este conteúdo valioso, deixe seu like, compartilhe suas opiniões nos comentários e inscreva-se no canal para não perder mais vídeos como este. Até a próxima!